turminha do 8º ano, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje nós vamos dar início a mais uma aula. Nós vamos dar início a mais uma semana de aula. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana aí. E vamos estudar, né? Tem feriado aí, acho que todo mundo pode ficar em casa no feriado, né? Feriado, dá pra ficar em casa. Bom, olha só. A gente vai falar de sistema digestório. Na nossa última aula, a gente falou de sistema músculo-esquelético. A gente veio falando de sistema músculo-esquelético. Nós entramos em sistema digestório na nossa aula ao vivo. E agora eu vou vou acrescentar aí ao conteúdo para vocês, porque vocês vão pegar o livro 2 e esse sistema digestório ele está no livro 2, porque o livro 1 nós terminamos. Nas nossas próximas aulas eu vou corrigir algumas atividades aqui com vocês, mas agora eu vou dar início novamente, reiniciar o sistema digestório, beleza? E aí ele está no capítulo 3 do livro e do livro 2, tá, pessoal? Então vamos passar para frente aqui. Bom, a gente está vendo aqui, isso aqui é uma imagem do seu livro. Os pratos mostrados nas imagens, eles são verdadeiras iguarias. A gente está vendo aí a dobradinha e um rongnon, tá? Vou explicar para vocês. São iguarias típicas do Brasil, principalmente no nordeste do país. Já a segunda iguaria, que é a dobradinha, a primeira, que é típica no nordeste principalmente. Eu gosto muito de dobradinha, eu como dobradinha. E eu não sou do Nordeste, mas meu pai é. Já a segunda é chamada de rognon. É um prato da culinária francesa. Vocês já provaram algum deles? Eu já comi. O segundo não, mas o primeiro já. E eu gosto muito. Eles possuem em comum o fato de serem feitos com partes de animais não muito populares na culinária. Há pessoas que não conseguem comê-las se souberem de como são feitas. A dobradinha, por exemplo, ela constitui parte do estômago do boi. É verdade, pega o estômago do boi, corta as partes e a dobradinha tem partes aí. Faz parte do sistema digestório. Esse sistema vai ser o primeiro a ser estudado nesse capítulo, né, que é o capítulo 3. Já o rognon, ele é feito do rim de bois, cordeiros e porcos. Esse órgão, ele tem como uma de suas funções a produção de urina e faz parte do sistema urinário, que também será estudado nesse capítulo. Eu vou arredar aqui para você poder ver a dobradinha. Não sei se você conseguiu ver aí. Você vê a dobradinha. No seu livro também tem, então você pode acompanhar comigo no livro. Pessoal, antes de dar continuidade, eu vou deixar um lembrete de novo para vocês. Pega o livro, pega o caderno e acompanhe. Faça anotação no seu caderno, faça seu mapa mental, que você gosta de fazer. Faz tudo bonitinho, que depois que a gente voltar eu vou olhar seu caderno, beleza? Olha só, o sistema digestório ele é composto pelo tubo digestório que vai da boca ao ânus, pelas glândulas acessórias que lançam suas secreções nesse tubo e agem auxiliando no processo de digestão. E aí você tem todo o esquema do sistema digestório. O número 1 representando a boca, o número 2... O número 1 representando a boca, o número 2 a faringe, o número 3 esôfago, 3 estômago, o 5 aí é o fígado, o 6 a vesícula biliar, o 7 é o pâncreas, o 8 é o intestino delgado, 9 o intestino grosso, 10 apêndice, o 11 o reto e o 12 o ânus. É todos os órgãos que fazem parte aí desse sistema. Bom, como é que acontece a digestão e a absorção? A gente precisa se alimentar para obter nutrientes. Mas como que esses nutrientes vão entrar para dentro da nossa célula? Eles precisam passar por um processo de absorção. Só que eles, para entrarem na célula, eles precisam ser quebrados em partículas bem pequenas. É aí que entra o sistema digestório. O estômago, no estômago, o alimento vai ser convertido em glicose. A glicose entra na corrente sanguínea e aí, o que acontece? O pâncreas ele não produz insulina ou, em alguns casos, a insulina produzida pelo órgão não é metabolizada pelo organismo. Isso acontece quando? Isso acontece quando
a pessoa tem diabetes. Então, por exemplo, se a pessoa não produz insulina, ou se essa insulina não é metabolizada no organismo, a glicose fica alta, porque o pâncreas produz a insulina, que vai retirar o excesso de glicose do sangue, porque a gente come às vezes em excesso, esse excesso é retirado e armazenado no fígado para quando a gente precisar, por exemplo, quando a gente fica muito tempo em jejum. A glicose ela não é transportada para o interior das células com eficácia e ela permanece no sangue quando acontece do pâncreas não produzir insulina, tá? Aí ela vai permanecendo no sangue, fazendo com que a glicose fique alta, porque é a insulina que retira o excesso de glicose do sangue e leva para as células, tá? Olha só, o sistema de leva para o fígado para poder armazenar, para as células também, mas aí fica excesso no sangue. Mas isso aí é a bioquímica que nós vamos ver nos detalhes mais para frente, porque a gente está vendo da parte mais mecânica, assim, tipo, do sistema digestório em si. Mais para frente, quando a gente estiver vendo o sistema endócrino, vocês vão ver melhor as glândulas, ações dos hormônios, e aí eu vou explicar direitinho esse trajeto. A princípio, o que a gente sabe é que quando a pessoa tem diabetes ou a glicose alta, significa que essa glicose que foi do alimento, que foi transformado em açúcar no corpo, ela vai aumentar devido à falta de insulina ou pouca insulina. Por quê? Porque a insulina tem o papel de pegar o excesso de glicose, levar para o fígado e armazenar no fígado, tá? Existem dois tipos de digestão, a digestão mecânica e a digestão química. E a gente falou isso na nossa aula anterior. Por isso que essa aula vai ser mais rápida, porque a gente já viu uma aula bem mais aprofundada do sistema digestório. Se você não viu, você vai lá no meu canal, que essa aula tá lá gravada, do ao vivo que eu passei para vocês. Tem 1 hora de aula gravada lá. A digestão química ela consiste na quebra, a digestão mecânica é a mastigação. Bom, o processo de digestão de proteínas, carboidratos e lipídios, ele é denominado hidrólise, que significa quebra, lise, pela água. Hidro de água, lise é quebra. Então, quando quebra, hidrólise, quebra pela água, tá? Ou seja, é necessário, além de enzimas digestivas, é necessário que acelere as reações. As enzimas, elas servem para acelerar reações, uma molécula de água para quebrar essas substâncias em partículas menores. É a água que vai quebrar isso em partículas menores. Sendo assim, dizemos que a digestão e a absorção são duas principais funções do sistema digestório. Então, guarda isso. As duas principais funções do sistema digestório, digestão e absorção, tá? Aí tem um esquemazinho para vocês do sistema início da digestão. Aí nessa etapa são encontradas proteínas inteiras, os aminoácidos não estão presentes no sangue. Aí a digestão quebra e se inicia no estômago e posteriormente ocorre o intestino delgado. Então vai quebrando até chegar no intestino delgado, quebra mais ainda para poder conseguir absorver. O fim da digestão e o início da absorção começa lá nessa etapa. Os aminoácidos eles são absorvidos pela parede do intestino e levados para todo o corpo pelo sangue. As moléculas que não forem completamente digeridas, elas não serão absorvidas e sairão nas fezes. É o que a gente tem de resto da alimentação, que são as fezes, o que não foi absorvido pelo intestino, tá? Então, o que acontece, gente? Aqui tá falando aminoácidos, proteínas. Aqui em cima você consegue perceber. Um aminoácido é um quadradinho losango, um losango desse aí. Um aminoácido. O conjunto desses aminoácidos formam uma proteína, tá? Então, quando é quebrado em aminoácidos, absorve, tá? Bom, para saber mais, isso aí está no seu livro, para você acompanhar aí. Proteínas hidrolisadas. As proteínas, elas assim como os carboidratos, os lipídios que comemos, somente podem ser absorvidas se forem hidrolisadas, ou seja, quebradas. Quebradas por quem? Pela água. E se estiverem em sua forma simples. Vários suplementos de proteínas que encontramos em farmácias e lojas especializadas são hidrolizados, ou seja,
já passaram pelo processo de digestão em laboratório e contêm os aminoácidos prontos para serem absorvidos. O colágeno hidrolisado é um exemplo desse tipo de suplemento, que normalmente é consumido para deixar a pele mais firme, combater rugas e linhas de expressão. Já os suplementos não hidrolisados, ou seja, não quebrados anteriormente, eles contêm as proteínas inteiras, aquelas proteínas que a gente viu, só que bem grande a molécula, que necessita passar pela digestão no nosso organismo para que possam ser absorvidas. Lembre-se de que os suplementos de proteínas ou de aminoácidos, eles só devem ser tomados com orientação de um profissional da área de saúde, como nutricionista, pois o seu uso inadequado ele pode acarretar danos à saúde, afetando órgãos como fígado e rins. Então, toma cuidado com essa ingestão inapropriada de proteínas, whey protein, que o povo está virando moda de tomar aminoácidos, porque pode fazer muito mal para principalmente fígado e rins, tá? Beleza? Então, pessoal, continuando aqui, a boca é a porta de entrada aí do alimento. É o local de entrada. A língua ela vai ajudar a mistura do alimento com a saliva e empurra em direção à faringe, além de mantê-lo próximo aos dentes. Na língua estão presentes também as papilas gustativas, estruturas que auxiliam na percepção do sabor e gustação. A boca ela tem glândulas anexas responsáveis pela produção de saliva. Então, ele vai produzir saliva, que é responsável principalmente, que no caso tem amilase salivar, que são enzimas digestivas de amido, tá? Bom, continuando na boca, ocorrem 3 eventos principais na boca. O início da digestão de carboidratos pela enzima amilase salivar, que é o amido, tá? Carboidrato. Mastigação, ou seja, a trituração do alimento em partículas menores, realizada por quem? Pelos dentes. E o processo de mastigação ele também pode ser chamado de digestão mecânica. E é importante para aumentar a área de contato das moléculas do alimento com as enzimas. Então, eu tenho que quebrar mais fácil quando eu quebro para as enzimas digestivas entrarem no alimento ali, para poder penetrar no alimento, para poder atuar acelerando a reação ali de hidrólise, beleza? Continuando os órgãos, o próximo órgão é a faringe. A faringe ela estabelece a comunicação da boca com o esôfago, que se comunica também com a traqueia. Para o alimento chegar ao estômago, precisa primeiro passar pela faringe e pelo esôfago. Tem em sua parede músculos que se contraem e empurram o alimento. Faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório, porque ela tem esse encontro aí com a traqueia também. Possui uma estrutura que é responsável por fechar a laringe quando engolimos e por abri-la quando respiramos, que é a epiglote. Então, por exemplo, se acontece algum acidente e passa alguma coisa ali pela epiglote, a gente começa a tossir, engasga por causa disso, para poder voltar. O esôfago é o próximo órgão aí. O esôfago é o próximo órgão aí, ele é um órgão em forma de tubo que vai conduzir o alimento da faringe até o estômago. Nele começam os movimentos peristálticos, contrações musculares, que impulsionam o bolo alimentar até o estômago. Ao contrário de engolir, deglutir, que é um ato voluntário. Então, por exemplo, quando você coloca o alimento na boca, mastiga, engole, é voluntariamente que você faz isso. Quando chega no esôfago, não é voluntário. Acontecem movimentos peristálticos, que abre e fecha, isso acontece involuntariamente, sem você saber, para conduzir esse alimento até o estômago. Então, por exemplo, se você comer de cabeça para baixo, você acha que o alimento vai voltar? Não. Se chega o esôfago, claro que ninguém vai comer de cabeça para baixo aí, né, que é muito mais difícil. Mas o esôfago ele vai tentar empurrar sempre o alimento para o estômago. Então, o alimento não vai para a cabeça, o alimento vai sempre em direção ao estômago por causa desses movimentos peristálticos, tá? O estômago, que é o próximo descendo aí, né, na nossa linha de passagem desse alimento aí pelo corpo, ele tem a capacidade de aproximadamente 1,5 litro. E em um adulto apresenta caráter fortemente ácido devido à secreção do ácido clorídrico produzido pelas células da parede estomacal. Na parede estomacal mesmo produz o ácido clorídrico, porém ela também
tem muco que vai proteger essa parede contra esse ácido clorídrico. Então, tem um muco que reveste a parede, esse muco, para que ele não seja para o ácido clorídrico não corroer a parede desse estômago. Então, por exemplo, quando acontece algum problema de a pessoa ter uma úlcera, que significa que esse muco, ele saiu, e quando ele sai, ou seja, sai essa proteção aí do estômago, que é essa mucosa, um pedacinho dela que sair, o ácido clorídrico ele entra. E aí o que acontece? Corrói, que dá gastrite, que dá esses problemas no estômago, machucado no estômago feito pelo ácido clorídrico. Quem provoca muito isso? Uma bactéria muito conhecida, H. pylori, que ela vai se alimentar desse muco. Por isso que H. pylori causa gastrite, pode ocasionar até problemas muito mais graves, como câncer, por exemplo. Ela alimenta desse muco, então ela vai retirando esse muco da parede do estômago, deixando o estômago da pessoa suscetível a HCl, ácido clorídrico, que vai ser produzido ali para que aconteça a digestão de proteínas. Tá? A parede interna, ela apresenta várias dobras também. E essas várias dobras, ela possibilita que depois que, quando a pessoa come, o estômago cresce. Então, possibilita encher e voltar ao seu estado de origem, tá? O estômago ele tem 3 funções principais. A primeira delas, armazenar o alimento. Então, ele é grande, já tem essas paredes para armazenar o alimento. E pode ficar até de 30 a mais ou menos 2 horas no estômago, o alimento. Quando o bolo alimentar ele chega ao estômago, aí, quando eu mastigo, passando pela faringe, passa pelo esôfago, esse bolo alimentar é bolo alimentar só. Quando chega no estômago, eu já chamo de quimo, tá? Aí inicia a digestão de proteínas pela enzima pepsina, presente no suco gástrico. Essa é a principal enzima do estômago, que é a pepsina. Então, é ela que vai digerir proteínas, ela que vai atuar acelerando a reação de hidrólise das proteínas. Matar bactérias e outros micro-organismos, por exemplo, que você ingere acidentalmente. Você acha que quando você era criança você não ficava comendo terra, coisa suja, não? Acho que não, né? Mas provavelmente. Põe a mão na boca, põe a mão no calor, põe a mão na boca, você ingere acidentalmente bactérias. E no estômago tem esse HCl que também ajuda a matar essas bactérias, tá? E aí eu tenho também as glândulas acessórias. Elas lançam suas secreções no intestino delgado, mais especificamente no duodeno, que é a porção mais superior aí. E assim elas vão auxiliar no processo digestivo. Das glândulas acessórias que eu tenho o pâncreas e o fígado, que são as glândulas aí. O fígado, ele produz a bile, que ajuda a separar os lipídios em gotículas menores. Então, o lipídio é o que? É gordura. Então, a bile, ela funciona como um detergente, que vai pegar e vai emulsificar a gordura. Então, vai separar em partículas menores desse lipídio e vai facilitar a ação de enzima também. É a mesma coisa que o dente faz com o alimento quando a gente mastiga para facilitar a ação da enzima. A bile ela atua dessa forma. Embora o fígado produza a bile, a estrutura responsável por armazená-la e liberá-la no duodeno é a vesícula biliar, tá? A estrutura responsável por armazená-la. Embora o fígado produza a bile, a estrutura responsável por armazená-la e liberá-la. Embora o fígado produza a bile, a estrutura responsável por armazená-la e liberá-la no duodeno é a vesícula biliar. A vesícula. Nossa! Então, embora o fígado produza a bile, a estrutura responsável por armazená-la e liberá-la no duodeno é a vesícula biliar, que fica logo abaixo aí do fígado. Desse esqueminha você consegue ver aí de verde aí a vesícula biliar. Ela que vai armazenar a bile e
liberar no duodeno, assim, de acordo com a necessidade. E aí, a próxima glândula anexa que a gente tem é o pâncreas. Ele produz hormônios do suco pancreático, que é lançado no duodeno. O suco pancreático contém diversas enzimas que realizam a digestão do amido. A amilase pancreática, por exemplo, vai realizar a digestão do amido. Lipídios, lipase, proteínas, que também vai digerir proteínas, tripsina e quimiotropsina. Então, a pepsina digere proteínas no estômago, e o suco pancreático ele produz tripsina e quimiotripsina, que vai ser liberada no duodeno para poder continuar a digestão das proteínas aí no intestino delgado, tá? Além disso, o suco pancreático ele tem um pH básico, neutralizando a acidez do quimo e deixando com um pH ideal para o funcionamento das enzimas do pâncreas e do duodeno aí também, tá? E o próximo é o intestino delgado, duodeno jejunívoro, que são as porções desse intestino. O intestino delgado ele apresenta aproximadamente 6 metros de comprimento e pode ser dividido em 3 partes, sendo que a mais próxima do estômago é o duodeno, seguido pelo jejúnio e íleo lá no final, tá? O duodeno é a primeira parte desse intestino delgado e ele tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento. E no duodeno ocorre a maior parte das reações digestivas, então é ali que vai acontecer a liberação das enzimas para digerir proteína, para digerir o resto do amido, tudo. Ele também é a região do tubo digestório que a bile e o suco pancreático são misturados ao quimo. Ele produz o suco entérico também, que vão ser mais enzimas. Possui na parede interna pregas que auxiliam nessa secreção e na absorção de nutrientes. Então, ele vai ser todo preguiado para auxiliar na absorção desses nutrientes aí, principalmente, tá? No duodeno ocorre a digestão química de amido por uma enzima presente no suco pancreático, denominada amilase pancreática. Ocorre também a digestão de lipídios por uma enzima presente no suco pancreático, denominada lipase. Toda vez, ase, gente, é quebra. Amilase, quebra de amido. Lipase, quebra de lipídio. Lipídio é gordura, tá? Proteínas por enzimas proteases, que vão quebrar proteínas. Ases, quebra de proteínas, contidas no suco pancreático e no suco entérico. Disacarídeos, como a lactose, por exemplo, por enzimas contidas no suco entérico. Então, por exemplo, aqui, esse disacarídeo de lactose são enzimas, a enzima chamada lactase, que vai quebrar a lactose. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, intolerância à lactose. Quando eu falo assim, é porque a pessoa ela produz pouca enzima lactase ou ela não produz nada de enzima lactase para poder quebrar essa lactose. E aí, o que acontece? Ela vai ser intolerante, porque não vai quebrar. Quando ela não quebra, aí o que acontece? Quem mora no intestino dela? A bactéria. A bactéria vive lá no nosso intestino. A gente tem lá um mundo de bactérias no nosso corpo e no intestino a gente tem a maior parte. E esse mundo de bactérias que vive lá, se você não quebra, elas vão quebrar. Aí elas vão fazer o quê? Fermentação. Essa fermentação, ela vai fazer com que a pessoa tenha aquele desconforto, porque vai liberar o quê? CO2, a fermentação libera gás carbônico. Esse gás carbônico liberado ali vai fazer com que a pessoa tenha um maior desconforto abdominal, que pode dar diarreia, que pode dar gases, muito gás, porque as bactérias vão produzir esses gases, porque essa lactose vai ser quebrada pelas bactérias, tá? Só uma curiosidade para vocês sobre intolerância à lactose. O jejúnio e o íleo. O jejúnio e o íleo, eles apresentam basicamente a mesma função. E a de absorção dos nutrientes gerido ao longo do tubo digestório, tá vendo as vilosidades presentes aí? Essas vilosidades aqui, ó, que vão fazer com que essa absorção seja aumentada, tá vendo? E eu tenho, além das vilosidades, que isso aqui é o tecido todo. Na célula, eu tenho as microvilosidades, então a absorção aumenta mais ainda. O jejúnio e o íleo tem aproximadamente 5,5 metros de comprimento. Além disso, o intestino delgado ele tem evaginações, pregas, que aumentam a área de contorno com o alimento chamada vilosidades. Se ele fosse reto assim,
esse alimento ia bater aqui, não ia ser absorvido. Olha só. Aí ia vir aqui, vamos supor, vem aqui assim. Agora, se como ele aqui, ó, olha o tanto que eu aumento a superfície de contato. Então, eu vou absorver uma maior quantidade desse alimento, tá? E o próximo órgão aí é o intestino grosso. O intestino grosso ele é o último órgão pelo qual o bolo fecal passa antes de sair do organismo em forma de fezes. Chamamos de bolo fecal o conjunto de restos de alimento que não foram digeridos nem absorvidos juntamente com células do intestino, bactérias mortas e água. Tudo isso aqui vai formar o bolo fecal. A principal diferença entre bolo fecal que chega ao intestino grosso e às fezes é a quantidade de água que é absorvida durante a passagem por esse órgão. A principal diferença é a quantidade de água. Bom, e aí tem uma situação do cotidiano aí para vocês, que é a de cirurgia bariátrica, falando sobre as cirurgias bariátricas, que são procedimentos comuns, hoje em dia tem sido muito mais comum de ser realizado. No Brasil, o Brasil é um dos campeões de cirurgia bariátrica, e a cirurgia bariátrica ela consiste em redução do estômago, e existem 3 principais tipos de cirurgia. Uma que vai cortar uma parte aqui, ó, do estômago, e ela vai formar um tubo, então vai diminuir muito esse estômago e a pessoa diminui a ingestão de alimento. A outra é colocar um anel aqui, ó, porque aí ela não vai conseguir comer tanto assim, e aí diminui essa ingestão de alimento também. E a outra é esse método aqui, que é chamado sleeve, que é um desvio do intestino. É corte que é feito aqui, aí o estômago fica tipo pequenininho aqui, vai formar um quadradinho, e aí eu vou pegar o intestino lá e desviar para que esse alimento caia direto aqui no intestino. Essa parte do estômago ela vai ficar ligada aqui, produzindo as enzimas que o estômago produz, e essas enzimas vão cair diretamente no intestino. Então, aqui ocorre o desvio e as enzimas caem direto. É o chamado método sleeve. Só que as cirurgias não podem ser feitas de qualquer forma, tem que ser feito tem que ser avaliado o caso, se realmente tem necessidade, essas coisas. Porque é uma cirurgia bastante agressiva, tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estudem. É isso que eu tive para falar com vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Estudem bastante. Procura distrair um pouco também. Mas tenta manter uma rotina de estudos, de sono, né? Porque para poder, quando você voltar, você não sentir tanto assim.